Olá pessoal, estamos em Atos capítulo 23, de 1 a 11, mas no finalzinho do 22, o comandante ele reúne os principais sacerdotes, os principais líderes do povo, que era o Sinédrio, e Paulo então começa o seu discurso e diz: irmãos, eu tenho vivido diante de Deus com a minha consciência limpa. Olha só, um homem que faz um julgamento da sua moral, defende a si próprio, dos seus atos próprios, seus atos praticados, tem que estar muito alinhado com Deus, não é verdade? Então ele continua o seu discurso dizendo: olha, o cristianismo ele procede do verdadeiro judaísmo, e a fé dos cristãos ela está baseada na esperança da ressurreição, da promessa messiânica. E o sumo sacerdote, então, nesta hora, ele era o Ananias, era um homem assim conhecido notoriamente pela sua crueldade. Ele manda dar um tapa na boca de Paulo, e Paulo na mesma hora revida. Ele lança uma maldição sobre a vida do sumo sacerdote. Olha o que ele diz aqui no verso 3: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando as leis e tomando essa atitude de vir me agredir? Então nesta hora os homens que estavam ali do lado: como você ousa a fazer e falar desrespeitoso ao sumo sacerdote, que é o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo fala: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Bem verdade que Paulo sabia. Paulo viveu entre eles, vocês acompanharam aqui, vocês sabem que veio do meio deles, e Paulo com certeza sabia. Mas Paulo naquele momento pede desculpas. É claro que ele depois usa a palavra de que ele não pode atentar contra uma autoridade de Deus. Ele lembrou as leis do passado, e é claro que veio à sua mente os ensinos e o exemplo maior de Jesus Cristo, que fica para a nossa vida também, lembrando sempre no momento de sermos atingidos ou injustiçados, lembrando que nós temos um advogado fiel que luta as nossas causas. Então Paulo continua dizendo: olha só, eles estão me acusando porque eu prego, eu falo da ressurreição dos mortos, a minha esperança é na ressurreição dos mortos. Quando Paulo fala isso, o conselho que estava ali, eles se desintegram, se desentendem, porque era formado pelos saduceus e pelos fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, na vida futura, na ressurreição para a vida eterna, tá, irmão? Só lembrar aqui, para não existir confusão de doutrinas. Não acreditava em anjos, não acreditava no Espírito, e os fariseus acreditavam em todas essas coisas. Então houve ali uma confusão entre eles, e algum dos líderes do povo ali disse: esse homem é inocente, não podemos acusá-lo de nada. E aí nesse momento o comandante, ele tem aquela percepção de que algo poderia causar dano a Paulo. Ele retira Paulo dali e leva para a fortaleza. E diz o texto que naquela mesma noite o Senhor aparece a Paulo e diz: Paulo, pela sua coragem, continue firme, não temas, porque eu vou te conduzir para Roma, assim como você pregou com autoridade aqui em Jerusalém, eu vou te colocar lá em Roma. Queridos, essa era a proposta de Paulo, era o desejo do coração de Paulo, e o Senhor o honrou nesse momento. Que coisa linda! É isso aí, fiquemos firmes, sabendo que se nós estivermos com o Senhor, Ele no tempo próprio, Ele há de nos honrar também. Então acompanha aí, temos ainda uma história maravilhosa nesse capítulo, ok? Deus te abençoe.